Oi, viajantes da vida! Tá difícil viver nesse nosso mundinho? Tá difícil ter um monte de gente ao seu lado tão diferente de você? Pois bem, na nossa próxima viagem, nós vamos refletir sobre uma frase que a gente ouve muito: me deixe em paz. Que paz é essa? Então, enquanto roda a vinheta, você já aproveita para se inscrever no canal, acionar o sininho para receber as notificações. Se quiser, deixa um like agora, já adianta aí. Se não gostar lá no final, você pode mudar para dislike. E, sobretudo, agora ou lá no final, deixa um comentário aí para eu poder saber como é que o nosso trabalho está chegando até você. Desde já, obrigado e boa viagem! Queridos irmãos, queridas irmãs da família espírita, você também meu amigo, você minha amiga, que não é espírita, ou é simpatizante, ou até antipatiza e passou por aqui para tentar contestar, para ver que tipo de proposta é essa que nós trazemos, eu lhe peço paciência, principalmente para fazer conosco esta reflexão. Talvez seja exatamente isso. Tantos antagonistas, tantas criaturas pensando de forma distinta e tentando impor às outras a sua forma diferente de pensar, que a nossa sociedade está bagunçada, que a nossa sociedade está em conflito, que conviver está difícil. Aliás, você já ouviu dizer muitas vezes assim, viver é fácil, conviver é que é o problema. Como se os problemas que nós enfrentamos, como se as dificuldades que nós atravessamos fossem responsabilidade exclusiva dos outros e não de nós mesmos. Ou não da forma como nós encaramos, como nós recebemos as particularidades dos outros, a convivência com os outros vai ficando difícil e é muito interessante porque assim, se nós fôssemos todos iguais, nós também não nos suportaríamos. Porque os meus erros, as minhas falhas, estariam projetadas no outro, que fariam a mesma coisa que eu faço, que eu sou capaz de fazer, que eu sou capaz de errar. Então não seria uma sociedade também pacífica. Mas nós temos que convir. Essa sociedade moderna, essa sociedade dos tempos de hoje, está em conflito permanente. Não é só por causa daquelas notícias de guerra, guerra mesmo, né? Bombas, morteiros, drones, né? Gente sendo morta. Não. É um conflito generalizado, até mesmo nas famílias. Gente, ultimamente, como as famílias têm vivido em conflitos. E aí aparece um outro conflito. Porque assim, eu não consigo dar conta de tudo que eu tenho necessidade sozinho e estar junto com os outros está muito difícil. Tem tanta gente assim, é melhor viver isolado. É melhor não conviver com ninguém, eu não ter amigo nenhum, eu não ter que me preocupar com os outros. Bom, para começar, essa última frase, é melhor eu não ter que me preocupar com os outros, só reflete o quanto nós ainda somos muito egoístas. Você não acha? Essa ideia de olhar só para o próprio umbigo, de exigir que as nossas primeiras necessidades sejam atendidas para depois a gente pensar se sobrar tempo, se der algum tipo de dinheiro que sobrou, se der algum tempo que sobrou, eu vou cuidar das necessidades dos outros. E às vezes os outros são próximos, bem próximos, são parentes consanguíneos. E é exatamente aí que entra, aqui no Livro dos Espíritos, em primeiro lugar, a obra que nós vamos começar a ver, a história da lei de sociedade. Lá na terceira parte da obra. E Allan Kardec acaba aprendendo com os amigos espirituais. Nós não vivemos em sociedade à toa não, gente. Tem uma razão de ser muito própria para nós vivermos em sociedade. E também não é essa ideia utilitarista. Ah, como eu não me basto, então eu vou conviver com alguém que vai me dar o que eu preciso, que vai me proporcionar o que eu não sou capaz. Isso é utilitarismo. É olhar o outro apenas como um objeto de satisfação das minhas necessidades. De novo, é o egoísmo. E a ideia não é essa, não. Então, quando Allan Kardec começa a fazer perguntas aos amigos espirituais, aparece essa ideia. Por que a gente vive em sociedade? Você já parou para pensar? Por que a gente nasce numa família? Por que essa família está inserida ali num bairro? Esse bairro está inserido numa cidade?
E tudo o que acontece às vezes na cidade afeta as várias ruas dos vários bairros, né? Essa cidade está inserida, por exemplo, aqui no Brasil, num estado, esse estado num país, esse país no mundo. E tudo que de repente acontece aqui no nosso país, aqui na nossa rua, aqui na nossa casa, pode afetar alguém que está lá do outro lado do mundo. Sim, com certeza, para o bem ou para o mal. Porque hoje em dia ainda tem uma outra forma de convivência que, meu Deus, está dando muito trabalho. Às vezes a gente acha, e isso tem sido um assunto muito forte nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente acha que o nosso filho criança, adolescente, pré-adolescente, está quietinho, isolado no quarto, está lendo um livro, está fazendo tarefa de escola, ou está lá no computador, o que é um perigo, computador no quarto das crianças, porque elas passam a ter acesso a um mundo que às vezes a gente não sabe que elas estão tendo acesso, que estão isolados, que eles não estão convivendo. Mas cuidado, exatamente sobre isso. Eles podem estar convivendo com o que há de pior no mundo inteiro. E é aí que entra essa questão. Por que nós vivemos em sociedade? Porque seria interessante tirar o menino, a menina do quarto, trazer para contar história, ajudar a gente a arrumar a casa, ajudar a gente a preparar uma refeição gostosa para a família, fazer um passeio ao ar livre, para conviver, para ter outros coleguinhas. E aí você, meu amigo, minha amiga, de vez em quando você convida os colegas, os coleguinhas, as coleguinhas do seu filho, da sua filha, para um lanche na sua casa. Ah não, criança dá trabalho. Pois é, depois pode se arrepender de que aquela criança que dava trabalho se tornou um adulto problemático que está influenciando o nosso filho, a nossa filha. Então é bom ter os olhos bem voltados para com aqueles com quem os filhos, os que foram confiados a nós, estão convivendo. Só sobre isso. E aí vem de novo a pergunta ou as colocações de Kardec aqui no Livro dos Espíritos. Para que a gente vive em sociedade? Para eu poder conseguir dos outros o que eu não produzo? Olha só que coisa interessante que aparece na questão 768 do Livro dos Espíritos. Procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal? Ou há nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? E os Espíritos respondem: o homem tem que progredir. Insulado, isolado, né? Ele não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens, com os outros indivíduos. No insulamento, no isolamento, ele se embrutece e se estiola. E é muito interessante que a gente pense aqui, porque inicialmente a resposta parece sim ser uma resposta utilitarista, mas não é. Não é uma resposta utilitarista, é uma resposta que nos leva à necessidade de convivência por complementaridade. Olha lá, isolado ele não é capaz de fazer tudo, tudo não lhe é possível. Por isso ele precisa, porque não dispomos de todas as faculdades. Então a gente tem que conviver, aprender com os outros, as faculdades que os outros têm eu aprendo, eu ensino as que eu tenho, e assim a nossa sociedade cresce, a nossa sociedade amplia, o conhecimento se amplia. Por quê? O que acontece? Isolado, a criatura se embrutece, se estiola, diminui, né? Mirra, que nem aquela planta que fica estiolada. E é interessante a gente pensar sobre isso, porque assim, temos necessidade de convivência, mas está tão difícil de conviver, não está? Está tão complicado da gente realizar essa interação, seja no presencial, seja no mundo virtual. Observe as redes sociais. O que mais aparece aí na sua timeline, na sua linha do tempo, o que mais você recebe sugestões daquele canal de streaming, daquele portal que posta vídeos para você, pensa bem, quantas vezes é o mal que está sendo divulgado, é o desastre, é a desonestidade. E a gente diz assim, ai, tá muito chato viver nesse mundo. Tá muito complicado, eu prefiro me isolar. Ó, não se isole. Não se isole porque isolado a gente acaba ficando embrutecido. Acaba reagindo igual aos outros, fazendo como os outros violentos que nós questionamos. Então é necessário apresentar para o mundo as nossas qualidades boas. Fornecer ao mundo as nossas qualidades boas. E aí se inverte essa ideia utilitarista. Pense ao contrário aí comigo.
Se muitas vezes a gente pensa assim, ah não, eu tenho que conviver porque eu não dou conta de tudo e então eu preciso que os outros me forneçam o que eu não produzo. Mas já pensou ao contrário? Que a gente às vezes precisa conviver, que é para a gente levar para o mundo, para nós levarmos para os outros aquilo que eles ainda não são capazes de fazer, aquilo que eles ainda não aprenderam. Sermos livros vivos de como viver melhor. Já se perguntou se você, meu amigo, minha amiga, não pode ser a fonte de conhecimento, a fonte de paz para esse mundo em guerra? E é exatamente aí. Quando muita gente diz assim, eu não quero conviver, porque eu quero viver em paz. Que raio de paz é essa, gente? A paz da água parada, que logo, logo vai estar cheia de germes, né? Então a gente tem que pensar muito bem. E aí tem umas notícias muito interessantes. Agora eu vou pedir ao Livro dos Espíritos aqui licença para a gente vir com o Emmanuel. Na obra do Emmanuel, que eu, Maurício, tenho com maior carinho, a que eu prefiro em relação a todas as outras, que é o livro Fonte Viva. Esse livro Fonte Viva nós vimos estudando já há algum tempo lá no canal Espiritismo Net, nas palestras públicas. Então virou, mexeu, eu estou lá fazendo estudo sobre algum capítulo e eu trouxe exatamente esse capítulo 79, aqui do livro Fonte Viva. Emmanuel intitulou só assim, Sigamos a Paz. E o Emmanuel é tão danadinho, que em vez dele pegar um versículo inteiro para estudar, ele pegou um pedacinho de versículo que está lá na primeira carta de Pedro para nós. Pedro tentando falar com as criaturas sobre como conviver, ensinando a conviver. E olha que ele, Simão Pedro, né? Que no começo era aquela coisa chucra, ríspida, agora já mais amadurecido, já mais amaciado pela vida, escreve para os cristãos, para todos nós, para que nós aprendamos a convivência. Então, esse versículozinho, esse aqui, ó, busque a paz e siga, que o Emmanuel pensou para colocar aqui no capítulo 79 do livro Fonte Viva, está dentro da primeira epístola de Pedro, em que Pedro vai nos ensinar, ou pelo menos ensinar não, ele vai nos orientar, porque ele também estava aprendendo, né? Vai nos orientar sobre como conviver. Porque, meu amigo, minha amiga, não tem como a gente progredir sem conviver, sem contribuir. E essa a inversão de ideias que nós gostaríamos que esse texto do Emmanuel semeasse em nós, porque ele é rico disso. Chega da ideia utilitarista de que eu só vou conviver porque eu não me basto e eu preciso que os outros me satisfaçam de alguma forma. Pense comigo, pense com Emmanuel, nós vamos conviver porque eu, Maurício, você, Maria, ele, José, a Joana do lado de lá, o Pedro acolá, nós, cada um de nós temos faculdades peculiares, conhecimentos que nós desenvolvemos mais do que os outros, e aí cabe a nós levarmos para essa sociedade esse conhecimento. E para isso, a gente vai buscar a paz, mas tem que seguir a paz. Ou melhor ainda, né? Tem que seguir em paz para manter uma boa convivência. Para uma convivência ser bem azeitada ali, para que as outras pessoas se disponham a aprender os conteúdos, os valores, as peculiaridades, as características boas, só as boas, tá? As características boas que nós nos propomos transmitir para elas. É mais ou menos como acontece na educação. Se a gente chega lá muito rígido, apontando os erros dos outros, esculachando todo mundo, colocando para baixo, as pessoas se fecham ouvidos, fecham os olhos, elas não querem nem ouvir o que a gente tem a dizer. Pode ser alguma coisa muito boa. É mais ou menos como acontece com aqueles pais muito rigorosos que, em vez de educar os filhos, só repreendem. Tá vendo? Você não faz nada direito, você não presta. Isso vai reforçando o lado negativo. E por menos que a gente goste do chamado behaviorismo, do comportamentalismo, a gente precisa fazer um reforço positivo. Olha, não foi legal o que você fez, eu não me senti feliz com o que você fez, mas eu tenho certeza, porque eu te amo, meu filho, minha filha, meu aluno, minha aluna, que vocês são capazes de fazer melhor. E assim a gente estabelece
melhor lubrificação para essas engrenagens da convivência social. O grande problema dos atritos na convivência social é que a gente não lubrifica. E o melhor lubrificante é a paz. Mas aquela paz que nós levamos para fora de nós. E não a paz que a gente vai buscar fugindo da convivência, isolando da convivência. Então eu fui lá, porque o Emmanuel sempre nos desafia, quando ele apresenta para nós meio versículo, ele diz para mim, pelo menos eu, Maurício, leio assim, tem meio versículo para eu fazer um texto aqui no Fonte Viva. Eu tenho que ir lá na fonte do meio versículo. Eu não me dou por satisfeito enquanto eu não pego o livro, eu não vou lá hoje na carta de Pedro, pegar um pouco de versículos acima, um pouco de versículos depois, para saber por que o Pedro disse aquilo. Para eu entender por que o Emmanuel pegou aquele pedacinho de versículo para a gente estudar. E foi exatamente o que eu fiz, e eu vou compartilhar com vocês aqui, claro, né? A gente pode estudar junto, a gente pode crescer junto, quando faz essa leiturinha assim mais atenta, essa leiturinha já mais perceptiva daquele texto que, é antigo, é muito antigo, e nesse caso do Pedro, traz o aprendizado de vida de alguém que era muito chucro, muito ríspido. Lembra? Sacou a espada para defender Jesus? E Jesus mandou ele embainhar a espada? Pois é. E se tornou uma pessoa dócil, mais serena, um pacificador. Lembra lá, quem leu o livro Paulo Estevão, do conflito que estava tendo entre Paulo de um lado, Tiago do outro, e Pedro entra no meio ali para poder apaziguar. Pedro virou o apaziguador. Pedro virou o distribuidor da paz. Isso é importante para nós, porque nós, se hoje ainda somos meio belicosos, briguentos, ranzinzas, se a gente amadurece, se a gente entende que para levar os nossos valores, os nossos conteúdos, aquilo que nós gostaríamos que a sociedade tivesse de bom para a sociedade, nós precisamos ser pacificadores. Aliás, lembrem-se disso. Foi lá nas bem-aventuranças que Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores, ou seja, aqueles que levam a paz, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Você está afim de ser chamado de filho de Deus? Você está afim de ser chamada de filha de Deus? Então vamos aprender um tiquinho aqui com o Simão Pedro, na verdade com o Simão, que Jesus passou a chamar de Pedro e a gente também chamou de Pedro, né? Como é que a gente pode fazer? Olha só que interessante esse capítulo 3 da primeira epístola de Pedro. E finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que, por herança, alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Olha aí o versículo que o Emmanuel pensou. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Gente, 2 slidezinhos. Um textinho que vai ali, né, do versículo 8 até um pouquinho depois daquele 11 que o Emmanuel pegou, para a gente poder pensar quanta coisa Pedro está ensinando. Ali é geral, né? Essa epístola de Pedro é geral. Não é para uma comunidade individual, como Paulo faz nas suas epístolas. Aqui é para todo mundo, para todos nós. Chegou até hoje. Então, vamos conviver melhor? Como é que a gente estabelece a paz na convivência? Né? Sendo ali, de sentimento compassivo, exercitando o amor aos irmãos, né? Misericordiosos. Outra bem-aventurança, né? Outra bem-aventurança aparece ali. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles encontrarão misericórdia. Então, eu me reconheço ainda uma criatura muito falha. Ora, se eu espero que de alguma forma as outras pessoas sejam condescendentes comigo, entendam que naquele momento eu não estava bem, falei alguma bobagem, fiz alguma bobagem, e sejam misericordiosas, eu tenho que apresentar misericórdia também em relação aos outros. E isso é o primeiro momento. Se tem algum atrito, baixa a fervura aí, diminui a intensidade da fervura. E aí Pedro continua chamando a nossa atenção.
não devolve o mal com o mal, não. Vingança só aumenta a violência. Vingança só diminui a paz. Olha o que nós vemos acontecer. Um país ataca o outro. Aí o outro revida de forma mais intensa. Aí os amigos daquele país ficam bravos e aí revidam contra o atacante que atacou, errando mais a mão ali, pesando mais a mão. E a gente só aumenta o conflito. Olha o que está acontecendo lá no Oriente Médio. Olha o que ainda está acontecendo, pelo menos enquanto eu estou gravando esse vídeo, ainda está acontecendo lá na Ucrânia, na Rússia. Então, ficar revidando, ficar retrucando mal com mal, não adianta. Agora, claro que a gente não vai baixar a cabeça, deixar o carrasco massacrar a gente, não é isso não. Agora, uma coisa é defesa, outra coisa muito diferente é vingança. Não tornar mal por mal, injúria por injúria. Antes, ao contrário, bem dizer, é claro que a gente vai conseguir isso num ambiente de pessoas mais civilizadas, porque aquelas que ainda são incivilizadas, é necessário pôr barreiras. Mas que não sejam barreiras de extrema violência, mas apenas barreiras de contenção do mal, para impedir que os maus proliferem, que os maus realizem, predominem, como a gente vê lá na questão 932 do Livro dos Espíritos também. E aí o Pedro vai chamar a atenção para uma coisa muito interessante, aqui ainda, ó, nesse versículo 10. Para a gente ficar assim, quem quer amar a vida, presta atenção, né? Refreia a língua, olha só, aí eu não tive como não pensar, porque às vezes, gente, tudo bem, tem muitos de nós que conseguimos aquela hipocrisia fraterna, né? Quando a gente está perto dos outros, quando a gente está diante de alguém, meu irmãozinho para cá, minha irmãzinha para lá, aí vai para as redes sociais e detona todo mundo. Fala mal de todo mundo, não sabe nem a história da criatura e já está lá dando pancada. Generalizando, muitas vezes generalizando, gente, como eu tenho visto pessoas às vezes até próximas, pessoas pelas quais eu nutro respeito e continuo nutrindo respeito, embora esperando que elas mudem, né? Atacando de forma generalizada trabalhadores do próprio movimento espírita. É espírita contra espírita nas redes sociais. Não, a gente tem que comentar determinadas coisas sim, mas de repente fazer esse alarido todo, fazer esse estardalhaço todo, não refrear a língua e falar mal de quem faz o mal, só aumenta, só dá divulgação. Você está dando publicidade para quem está fazendo errado. Aí algumas pessoas, e essa pessoa em particular, mas a gente tem que denunciar quem está fazendo errado, porque senão eles podem enganar outros. Enganou a você? Não. Então você está achando que todas as outras pessoas são menos inteligentes do que você e não vão perceber? Ah, sim, há muitas pessoas inocentes, há muitas pessoas, principalmente em relação a médiuns fraudulentos, a médiuns embusteiros, que caem nas armadilhas desses médiuns, que se iludem com as armadilhas desses médiuns. Isso é um desserviço tremendo. Mas a gente lembra sempre lá aquela frase de Jesus: só lobos caem em armadilhas para lobos. O que isso quer dizer, Maurício? Que provavelmente essa pessoa que buscou um médium que promete milagres não está querendo fazer os esforços necessários para ela mesma se ajudar. E aí espera algum ato milagroso de um médium, alguma coisa assim. Né? Essa pessoa que, por exemplo, vai buscar um médium embusteiro, que frauda as chamadas cartas consoladoras, ela não está querendo estudar a doutrina espírita ou compreender, ou se consolar a partir do amor que sente, porque de vez em quando a gente não tem mente ainda, está tão doído do luto que não tem mente para estudar os conteúdos da doutrina espírita que falam de imortalidade, que asseguram para nós a imortalidade. Mas você quer se consolar? Pega um livro do Chico Xavier sobre cartas consoladoras e pense que provavelmente o seu ente querido poderia estar falando aquilo que aquele jovem está falando para aquela mãe, aquilo que aquela esposa está falando para o marido, aquilo que aquele marido está falando para a esposa, e aí você vai se sentir consolado também, meu amigo, minha amiga, que atravessa a dor do luto. Cuidado, muito cuidado com os médiuns embusteiros. Mas será que todo médium é embusteiro? Tenha cuidado com isso, para a gente não entrar nessa onda de sair criticando todo mundo, agora principalmente nas redes sociais, já que a gente não faz isso, né, no presencial, mas faz nas redes sociais, e causar mais dor, e causar menos paz, vamos chamar assim, né? Já que a gente não está procurando a paz, para seguir a paz, não vai ser por esse caminho de deitar a língua nos outros,
de fazer fofoca nas redes sociais, de aumentar o desentendimento no movimento espírita, no movimento cristão, na sociedade como um todo, que nós vamos alcançar a paz para depois seguir essa paz. Essa paz que o Pedro recomendou lá. E aí ele fala que joga na segunda parte, né? no versículo 11, como o Emmanuel pensou, que a gente se afaste do mal, que faça o bem. Ó, tem 3 pedaços ali. A gente tem que se afastar do mal, primeiro passo. Depois, não basta só se afastar do mal. Não basta assim, eu não faço mal para ninguém. Mas está fazendo algum bem? Então, ó, afaste do mal, faça o bem. Aí depois, fazendo o bem, espalhando o bem em torno de nós, construindo uma certa respeitabilidade, principalmente do mundo espiritual em relação ao nosso esforço de progresso, é que a gente vai poder buscar a paz e depois de encontrar a paz, ó, segui-la. Mas muita gente coloca a paz, né, em referenciais sociais muito diferentes desse de levar os nossos conteúdos, de proporcionar os nossos valores, deixar à disposição os valores que nós já alcançamos para a sociedade crescer. E nós ficamos realmente muito aborrecidos porque as outras pessoas não entendem tudo mais, ou porque quando nós queremos uma coisa, eu pensei, eu vou ser feliz quando eu tiver isso, eu vou ter paz quando eu puder descansar, quando eu me aposentar, e a aposentadoria vira um tédio, já passou, tanta gente passa por isso. Tanto que hoje as empresas, e principalmente também no serviço público, eu tenho visto isso, os chamamentos que a minha universidade faz para gente que já está ficando ali velhinho, dobrando o cabo da boa esperança, né? Preparando para a aposentadoria, para fazer alguns cursos, algumas ideias, alguns tipos de qualificação, para a gente se preparar para a aposentadoria e não cair em depressão, porque perdeu tudo, deixou de fazer tudo que fazia antes, que era muito ativa. Então é importante a gente estar atento a isso. Apartar-se do mal, primeiro passo. Fazer o bem, segundo passo. Aí a gente busca a paz. Que paz é essa, Maurício? A paz de uma atividade serena. Não é a paz da inércia, não é a paz da água parada. É a paz de estar em atividade no mundo sem deixar que o mundo nos perturbe. Que o mundo nos tire essa paz. Faz lembrar Jesus, e a gente vai citar isso mais no final do nosso estudo. Mas é muito interessante isso. Esse versículo 12 ali, é claro, Pedro falava a criaturas ignorantes, então tinha sempre que ter o claro e o escuro, né? Para aqueles que são bonzinhos, Deus está com um olhar benevolente. Para aqueles que são malvados, Deus está virando o rosto. Mas liga nisso não. O que a gente vai buscar é o versículo 13 ali, que também complementa essa nossa ideia de buscar a paz. Se você está afastado do mal, se você está fazendo bem, se você buscou a paz e conseguiu encontrar a paz e agora está seguindo a paz, se preocupe não. Algumas pessoas podem até tentar fazer muito mal ao nosso corpo físico. Podem tentar ser obstáculos ao nosso progresso material. Mas se nós encontramos a paz e seguimos essa paz que Jesus ensina, ninguém vai tirar essa paz de nós. E é isso que ele fala ali, ó. E qual é aquele que vos fará mal se nós formos zelosos do bem? Vem até a sociedade em nossa defesa. Aliás, eu achei lindo. Há um sacerdote lá no estado de São Paulo que tem um trabalho muito generoso, muito cuidadoso. O padre Júlio Lancelotti, gente, que tem um trabalho com populações de rua, que tem um trabalho de acolhimento. E uma vez apareceu uma cena dele pegando uma marreta, tirando aqueles pinos de metal lá de pedra que o pessoal colocou embaixo do viaduto para que a população de rua não pudesse dormir ali. E aí as pessoas atacam, xingam. E o que acontece quando atacam, xingam? A maioria das pessoas boas vai em defesa do padre Júlio Lancelotti. Então é isso que Pedro está dizendo aqui. A maioria das pessoas virá em defesa daqueles que estão fazendo bem, mesmo que os maus tentem fazer o mal. Aí é nessa hora, entendendo agora o contexto do texto que o Emmanuel foi buscar, que a gente entra no capítulo 79 do Fonte Viva, senão essa palestra vai virar um seminário, não é, gente? E é interessante a gente pensar nisso, porque assim, o Emmanuel faz a mesma reflexão que nós fizemos no começo. Qual é o seu conceito de paz? É não ter ninguém por perto te perturbando? É ficar ali apartado? Ou então, o seu conceito de paz é estar numa determinada posição e depois que chega lá, como é que você mantém a paz que você conquistou? São questionamentos. E o Emmanuel faz uma advertência, olha só. Há muita gente que busca a paz. Raras pessoas, porém, tentam segui-la. Meu Deus, o que o Emmanuel quis dizer com isso? Porque, olha só, uma coisa é você dizer assim, eu vou ter paz quando eu estiver
muito dinheiro para atender a todas as minhas necessidades materiais. Aí a pessoa trabalha para alcançar muito dinheiro para atender a todas as necessidades materiais. E depois? O que vai fazer com isso? Ou então eu vou ter paz quando a minha família for perfeita, maravilhosa, de comercial de margarina. Aí tenta, eu juro que só tenta, tá, gente? Essa eu nunca vi ainda na Terra, pelo menos em volta de mim, pelo menos Brasil, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, eu nunca vi família perfeita de comercial de margarina, a não ser em comercial de margarina que faz mal para a saúde, né? Mas na vida real tem não. Mas algumas pessoas podem supor assim, ai, é a esposa mais bonita, é o marido mais elegante, mais bem-sucedido, cada um com a sua carreira já consolidada, filhos lindos que acordam de manhã, todos já escovadinhos, preparadinhos para ir para a escola, animados para ir para a escola, às 6 horas da manhã. E aí, de repente, alguém fica doente, de repente, o filho não é tão lindinho assim, tão bonitinho, porque lá no quarto, jogando na internet, estava xingando palavrão, estava naqueles jogos de matar, esfolar e comprometer muito a violência das pessoas, ampliar a violência das pessoas. E aí não é perfeito. Ou seja, trabalhou para encontrar aquela suposta posição de paz e deu errado. E outras pessoas dizem, não, eu vou ter paz quando as pessoas fizerem o que eu sei que é bom para a sociedade. Nossa, essa pretensão, essa aí então, meu pai do céu, como a gente vê isso na cabeça de tantos e tantos dos nossos governantes, políticos, ou até mesmo naqueles que se metem nas políticas menores, né? Na política dentro de uma universidade, na política dentro de um centro espírita, gente. Tem confusão em centro espírita, porque uma pessoa acha que só vai funcionar se fizer do jeito dela. E não abre para ouvir se o jeito dos outros podem ser melhores. Quantas, e nós vemos isso acontecer muito frequentemente, os jovens aportam na casa espírita cheio de ideias. E alguém diz assim, não, isso é impossível de fazer aqui. Isso só vai comprometer a qualidade do nosso trabalho. Algumas coisas vão mesmo, tá? Mas outras a gente tem que parar e ouvir. Quem sabe se a gente mudar um pouquinho a proposta daquele jovem, daquela jovem, não dê para tornar o movimento, a casa mais dinâmica. E aí o Emmanuel faz exatamente isso. Ó. Muitos buscam, procuram pela paz, mas depois que acha, não tem coragem de continuar seguindo, não tem coragem de fazer manutenção. E esse é que é o grande problema. Chegou lá onde achava que tinha paz e descobre que a paz não está ali. Aliás, me fez lembrar, se não me falha a memória, depois eu até vou pesquisar e coloco aqui ó, uma figurinha, se foi o Gandhi mesmo que disse, quando perguntaram a ele qual era o caminho para a paz. Ele disse assim, não, a paz é o caminho. Ou seja, a gente tem que estar todo o tempo alimentando, regando, cuidando, adubando da paz que deseja construir. Porque senão não vai dar muito certo. Aí vem o Emmanuel chamando a atenção para isso. Chegou, mas não fez manutenção, vai perder. Olha só. Companheiros existem que desejam a tranquilidade por todos os meios e suspiram por ela, situando-a em diversas posições da vida. Contudo, expulsam-na de si mesmos, tão logo lhes confere o Senhor as dádivas solicitadas. Parece um contrassenso. É um paradoxo. Corre atrás. Parece aquele... Quando eu li esse slide a primeira vez, quando eu li esse texto a primeira vez aqui no Fonte Viva, eu pensei assim, gente, isso está muito com cara daquele cachorro que corre atrás do carro, latindo, atrás do pneu do carro. A hora que o carro para, ele não sabe o que faz com o pneu. É bem a gente ali. Corre atrás da paz, diz que vai ter paz nisso, diz que vai ter paz naquilo, coloca a paz em várias posições da vida. Alcançou a posição da vida e não é isso que eu queria. Aí vai procurar outra. Fica eternamente insatisfeito. E é exatamente nessa reflexão que a gente chama atenção para não coloque a paz fora de você. Não coloque a sua paz, meu amigo, a sua paz, minha amiga, naquilo que dependa das ações dos outros. Por isso que Jesus era inabalável. Gente, olha o tempo em que Jesus viveu. O tempo da violência romana, o tempo do tacão e do conservadorismo dos sacerdotes, os judeus, o tempo dos conflitos entre as próprias etnias ali dentro, né? Samaritano não falava com judeu e era tudo o mesmo povo, tinha tudo a mesma origem. E aí de repente a gente se depara com aquele Jesus impassível diante das imperfeições dos outros, sempre sereno, sempre mantendo a paz. O outro estava lá ó, brigando, os nazarenos, nós te conhecemos, nós não vamos te aceitar, ele vira as costas e vai embora. Não deixou, vocês têm que me aceitar porque eu cresci aqui, eu conheço cada um de vocês. Já pensou?
Se Jesus resolve apontar os podres de cada um dos seus vizinhos nazarenos, naquela hora que eles disseram que não acreditavam nele, ia dar uma confusão maior ainda. Então o que ele fez? Vocês não querem aceitar a minha ajuda, a minha orientação? Fiquem com Deus, eu vou embora. E ele recomendou a mesma coisa para os discípulos. Que quando eles entrassem numa localidade e as pessoas não quisessem ouvi-los, que eles não praguejassem, que eles não amaldiçoassem, que inclusive sacudissem a poeira dos pés e fossem embora para outra cidade, sem perder a paz, porque a paz está dentro. Então toda vez que a gente coloca a paz fora, toda vez que a gente coloca a paz em algo que os outros vão ter que participar, a gente fica sem paz. Olha só que coisa interessante esses comentários do Emmanuel. Esse pede a fortuna material, acreditando seja a portadora da paz ambicionada. Todavia, com o aparecimento do dinheiro farto, tortura-se em 1000 problemas, por não saber distribuir, ajudar, administrar e gastar com simplicidade. Mas não é. Quanta gente que vai ter paz quando fica rico, aí depois que fica rico, fica mais sem paz ainda, preocupado em não perder a riqueza. E aqui, olha só, não é só isso não. Não é só em conservar que o Emmanuel chama a nossa atenção. É mais. Se a gente consegue a abastança material, a fortuna, digamos assim, não é para curtir só para nós. Não é para benefício só nosso. Não sabe distribuir, não sabe ajudar, não sabe administrar aqueles bens para que aqueles bens façam bem para os outros. Por quê? Porque é preciso também gastar com simplicidade. Tem gente que é pródiga consigo, ostenta nas redes sociais, o relógio de luxo, o iate, o carro caríssimo, e não dá um tostão para ajudar os outros. E olha em volta assim, tá com fome porque não trabalha, é vagabundo. Às vezes aquela pessoa precisa de uma ajuda, de um primeiro amparo para poder se tornar um bom trabalhador, uma boa trabalhadora, ora essa. Então a paz da riqueza é enganosa. Principalmente porque depois a gente fica muito temeroso de que alguém venha, roube a riqueza da gente. Mas Emmanuel prossegue, olha só. Outro roga a bênção do casamento, mas quando o céu lhe concede, não sabe ser irmão da companheira. E aí a gente pode dizer também irmão do companheiro, porque de vez em quando não é o homem o problema da relação. Que o pai lhe confiou, perdendo-se através das exasperações de toda sorte, as brigas em familiar. Eu vou ser feliz quando eu casar com a Cinderela, eu vou ser feliz quando eu casar com o príncipe encantado. Aí você junta a Cinderela com o príncipe encantado, dá a bruxa e o sapo. Gente, é impressionante como é que de vez em quando algumas famílias azedam. Por quê? Porque um quer que o outro corresponda à sua expectativa de par perfeito. E a nossa expectativa de um par perfeito não é um par que eu vou juntar as minhas qualidades para nós crescermos. É um par que venha satisfazer as minhas necessidades. Isso dá muito errado. Porque provavelmente o outro lado também está achando que você, que procurou alguém que vai satisfazer as suas necessidades, está lá para satisfazer as necessidades deles. E aí juntar dois egoístas dá um ruim danado. Dá um problema seríssimo. E quando a ideia é ter poder, então a coisa fica mais complicada, porque tem gente que acha que vai ser feliz ou que vai ter paz quando for poderoso, quando estiver no topo. Por quê? Eu estou no topo e ninguém pode me perturbar, porque se me perturbar eu vou lá e piso. Pisa nada. Sempre vai ter alguém acima de nós. E nós não vamos conseguir nos manter no topo o tempo todo. Veja aí os times, veja aí os artistas, vejam aí os políticos, nenhum deles fica no topo o tempo todo, Então é lógico que não vai dar certo. Olha o que o Emmanuel diz para esses que querem ficar no topo, que querem ter poder para mandar em todo mundo. Outro ainda reclama títulos especiais de confiança em expressivas tarefas da utilidade pública. Mas, em se vendo honrado com a popularidade e com a expectativa de muitos, repele as bênçãos do trabalho e recua espavorido. Então, para que você quer poder? É para ser servido? É para sentar num trono e as pessoas virem beijar sua mão? Dá certo isso não. Não deu certo quando nós éramos aristocratas, não deu certo quando nós éramos sacerdotes, não dá certo hoje. Tá? Quando nós temos essa possibilidade de virar um servidor, essa é a ideia. Quem detém o poder na sociedade hoje é para servir a sociedade, não é para se servir dela.
É um equívoco e é isso que faz a gente lamentar tanto que nos meios políticos a corrupção, os desmandos, a sede de poder façam com que as pessoas deixem de lado as necessidades da maioria para tentar satisfazer os seus caprichos. E isso vai dar muito errado. E aí quando a pessoa quer e não consegue, ela sai atirando para tudo quanto é lado, que todo mundo foi culpado, todo mundo foi responsável por aquilo que ela não quis fazer e não conseguiu, e por isso mesmo ela se frustra e cai, racha fora. Abandona aquele trabalho. Vou sair desse centro porque ninguém atendeu as minhas ideias, vou sair dessa cidade porque ela é suja, é fedorenta, os políticos são corruptos, e para onde a gente for a gente vai carregar as nossas imperfeições. E aí aparece uma outra questão. Diante dessas frustrações todas ali, dessas três situações, né, do dinheiro que não dá felicidade, que não dá paz, do casamento, da família que não dá paz e do poder que não dá paz, muita gente diz assim, então eu quero é me isolar. Fazer Greta Garbo, né? Leave me alone, me deixem sozinha, não quero saber de ninguém, não me perturbem, não liguem para mim, não mandem mensagem, isolada que eu vou estar feliz. Vai nada, a gente já viu. Aliás, nós começamos com o livro dos Espíritos chamando a nossa atenção de que isolado a gente se embrutece, a gente definha. Então é lógico que isolamento não cai bem. E é exatamente isso que a gente aprende na questão 767 do Livro dos Espíritos. Agora deixa eu trazer o Livro dos Espíritos aqui de volta, pelo menos do lado de cá, deixa o Fonte Viva ali, mas traz o Livro dos Espíritos só para a gente entender que naquelas três frustrações ali de falta de paz, não adianta fugir não. Não adianta se enfiar embaixo da cama e não querer conviver com as pessoas. Só vai piorar. Por quê? Olha só Kardec perguntando. É contrário à lei da natureza o isolamento absoluto? Sem dúvida, respondem os Espíritos. Pois que por instinto os homens, a sociedade, as pessoas, buscam a sociedade. E agora é que vem. Todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Aí está a chave da falta de paz. A gente ainda busca o convívio social para que os outros nos satisfaçam, mas não para que nós concorramos para o progresso, auxiliando uns aos outros. Eu sei que eu vou precisar de auxílio, mas quanto de auxílio eu já posso prestar? Às vezes, isso para nós espíritas, para nós trabalhadores espíritas, é algo que talvez o leigo não entenda. Às vezes nós mesmos estamos atravessando um momento de profundas dores, dores físicas, a doença física, ou dores morais, a incompreensão, o abatimento, a perseguição. E ainda assim essas pessoas que estão atravessando essa situação toda param o que elas estão fazendo, param de cuidar das próprias feridas e vão abraçar outra pessoa que tem feridas maiores. E descobrem que abraçando a outra, que tinha suas feridas maiores que as dela se encontraram alívio. Eu costumo fazer uma analogia muito interessante para aqueles de nós que tivemos uma infância do vendedor de picolé na porta de casa. Dentro da caixinha de isopor do vendedor de picolé tinha gelo seco. E criança era curiosa, então a gente queria pegar no gelo seco. Mas o gelo seco é gás carbônico sólido. Está muito abaixo dos 0 graus da água. Então aquele frio todo na nossa mão queima. Dói o gelo seco na mão. E aí a gente pensa assim, quando eu estou atravessando um momento muito difícil, é como se eu estivesse com uma pedra de gelo seco na minha mão. Mas, quando eu resolvo contribuir para o progresso, concorrer e auxiliar mutuamente, eu tenho que botar a pedra de gelo seco no bolso e usar as duas mãos para ajudar alguém. Para levantar o caído, para levar comida para o necessitado. A pedra de gelo seco está ali. A minha dor, ela continua existindo, mas eu estou tão ocupado em contribuir para o bem dos outros que quando eu perceber, vou enfiar a mão no bolso e o gelo seco que sublima, ou seja, ele passa direto do estado sólido para o estado gasoso, sumiu do meu bolso. Acontece com muitas pessoas que são trabalhadores do bem e que vivem lenindo, socorrendo as dores dos outros. Elas percebem que a delas encontrou alívio. Eu já experimentei essa sensação boa tantas vezes, é por isso que eu recomendo. Vamos lá, gente, vamos colocar à disposição dos outros o que a gente quer. A nossa paz não vai estar em receber dos outros, mas em oferecer ao mundo a paz que nós já conquistamos. Em oferecer à sociedade o bem que nós já fazemos. E é isso que o Emmanuel chama a atenção. Paz não é isolamento. Paz não é água parada. Olha isso. Paz não é indolência do corpo. É saúde e alegria do espírito. Que frase sábia. Curtinha, por isso que eu pude botar em letrão, mas ela é uma frase sábia.
não é o corpo marasmento, balançando na rede, tomando água de coco em Tamaracá. A paz é a paz do trabalho, é a alegria de viver, é saúde, é aquela percepção de gente, olha só, eu sou capaz de plantar o sorriso nos olhos de alguém. Eu sou capaz de enxugar a lágrima de quem estava chorando só com o meu abraço, só com a minha fala, só com a minha ajuda material, a cesta básica para saciar a fome de quem estava com o estômago roncando. Isso é que é a paz verdadeira. É a paz que vem da atividade, é a paz que nos impulsiona ao crescimento. Gente, isso é muito bom. Isso é que nos faz melhores, isso é que traz essa paz que ninguém rouba de nós. Lembra, a paz que ninguém rouba de nós, ela não pode estar na mão dos outros. A paz que ninguém rouba de nós tem que estar dentro da gente, para a gente poder seguir com ela para onde a gente for. Quando Pedro disse, busque a paz e siga, é a paz de dentro, não é a paz de fora. E aí o Emmanuel, já empurrando a gente ali para a conclusão, ele vai dizer o seguinte, olha, se é verdade que toda criatura busca a paz, né? A seu modo, é imperioso reconhecer, no entanto, que a paz legítima resulta do equilíbrio entre os nossos desejos e os propósitos do Senhor na posição em que nos encontramos. Recebido o trabalho que a confiança celeste nos permite efetuar, é imprescindível saibamos usar a oportunidade em favor da nossa elevação e aprimoramento. Gente, isso é riquíssimo. Tá? A gente está ali, ó, o que eu deixei de amarelinho ali no primeiro slide. A paz legítima só vem do equilíbrio entre aquilo que eu desejo e aquilo que me foi proposto, porque ali os propósitos do Senhor está lá nas leis divinas, no nosso planejamento reencarnatório, na proposta que nos foi feita de evolução, de servir, de cooperar, na posição que nós estivermos. É por isso que ele diz aqui, ó, recebeu uma designação, a minha designação é ser pai, então seja um bom pai, seja uma boa mãe. A minha designação é ser professor, seja um bom professor, uma boa professora. Não, eu sou secretário do centro, é o melhor secretário, pode ser um presidente horroroso se quiser ser presidente. Que é o meu caso, só até sei lidar direitinho com secretaria, mas presidência de centro não é bem a minha praia, não. Então a gente começa a perceber, onde eu estiver, onde a confiança celeste me colocou, faça o melhor. Faça o seu máximo, tá? E é essa a questão, aproveita a oportunidade para se elevar, para crescer, para se fazer melhor. Gente, como é bom que a gente entenda isso. Por quê? Aí o Emmanuel volta lá na Epístola de Pedro. Como é que eu vou buscar essa paz? O que isso significa? Que paz é essa? É a paz do mundo? É essa questão que a gente colocou aí de título, né? Nós vamos seguir a paz do Cristo ou vamos seguir a paz do mundo? A paz da sociedade? Que paz é essa que Pedro sugere que a gente siga? Porque se eu começar a... agora eu vou usar outra palavra. Se eu começar a perseguir a paz do mundo, porque é exatamente isso que fazem esses que querem o poder, que querem o dinheiro, que querem os relacionamentos perfeitos, eles perseguem a paz do mundo, eles não buscam, eles perseguem. E aí quando chegam, faz igual o cachorro, que o carro parou e não sabe o que fazer com aquele pneu que estava rodando. Então, o que a gente tem que pensar? Que paz que eu quero? A paz que o mundo oferece? Ou a paz que Jesus ensinou que ele era inabalável? Ao ponto de poder olhar lá de cima, ainda todo sangrento, todo dolorido, e dizer assim, Pai, perdoa. Essas criaturas não sabem o que faz, são crianças ainda. Espiritualmente são muito atrasadinhos, meu Pai, dá perdão para eles. Foi isso que Jesus pediu por nós. Aí olha o que Emmanuel vai nos sugerir. Disse Pedro, busque a paz e siga. Todavia, não existe tranquilidade real sem Cristo em nós. Dentro de qualquer situação em que estejamos situados, e a fórmula de integração da nossa alma com Jesus é invariável. Negue cada um a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sem essa adaptação ao nosso esforço de aprendizes humanos, ao impulso renovador do Mestre Divino, ao invés de paz, teremos sempre renovada guerra dentro do coração. Então, quando a gente vê o Emmanuel dando essa sugestão, e aí, o que Jesus garantia para si em termos de paz? A capacidade de servir.
ele continuava apresentando a lei de Deus, ele continuava consolando as criaturas, apesar do mundo bagunçado, confuso e até das agressões que ele sofria. Ele recebeu agressões dos nazarenos, ele recebeu agressões e apupos dos fariseus, dos escribas, tanto que muitas vezes ele apontava isso. A má vontade. Quereis me tentar, dizia Jesus. Pois é. Então, Pedro sugere, buscar a paz e siga. Aí o Emmanuel diz assim, olha, não existe tranquilidade. Não existe a paz de fora. É necessária a paz com o Cristo em nós. Porque sem o Cristo em nós não tem paz, não. Não tem sossego, não. E aí, qualquer que seja a posição em que a gente esteja, qualquer que seja a situação, vem essa sugestão que muita gente toma só um pedacinho, né? Negue cada um a si mesmo, tome a sua cruz. É esse que o povo agarra. Agarra com a cruz, acha que tem que sofrer para evoluir. Não foi isso não. São 3 propostas. Né? Negar a si mesmo, renúncia, vencer o egoísmo, superar o egoísmo. Aí sim, suportar as provas, porque duvido que Jesus tenha dito cruz, porque a cruz para os judeus era infamante, era uma punição romana. E seguir Jesus. Opa, Pedro manda buscar a paz e segui-la. E aí Jesus recomenda segui-lo. Seguir Jesus é seguir a paz. Seguir Jesus é acompanhar essa transformação nossa. Como Emmanuel diz aqui, a adaptação do nosso esforço de aprendizes humanos ao impulso renovador de Jesus. É com Jesus, é com o exemplo de Jesus, é reproduzindo o exemplo de Jesus que nós vamos encontrar essa paz verdadeira, que nós vamos encontrar essa paz saudável, porque sem isso, olha lá, só vai continuar tendo guerra. Porque a gente vai se melindrar, melindra no centro, sai do centro, melindra no outro centro, melindra na escola, melindra no trabalho, aí sai e procura outra e continua encontrando as mesmas dificuldades. É importante a gente estar atento a isso. Sem essa paz dentro de nós, que garante o sossego, a gente nunca vai ter paz fora de nós. E para a gente poder encerrar, é verdade, né? Exatamente essa foi a promessa que Jesus fez aos seus discípulos. Olha isso que está lá bonitinho no Evangelho de João, no versículo 14, no capítulo 14, versículo 27, né? E Jesus diz assim, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, não é? E é nessa proposta que a gente vê que os trabalhadores que realmente encontraram a paz, que aqueles que foram bem-sucedidos em encontrar a paz e em segui-la, foram aqueles que resolveram trabalhar, pôr as qualidades que já tinham a favor da paz em volta deles. A gente tem que deixar de ser egoísta, querer que os outros sirvam. Comecemos servindo e aí nós vamos atrair outros para conjunto para trabalharem conosco. Ora essa, pensa lá, irmã Dulce, começou sozinha lá, tirando as galinhas do galinheiro para botar os pobres. Beleza. Né? E aí agora outras pessoas se juntaram a ele, o trabalho continuou até aí. Madre Teresa, Chico Xavier, Divaldo Franco. Então aí os continuadores. Então aí os trabalhadores do bem que começaram pondo à disposição do mundo, pondo à disposição da sociedade, sem se isolar, sem se embrutecer, sem se estiolar ou definhar, como aparece lá na questão 768 do Livro dos Espíritos, eles serviram e encontraram a paz, aquela paz serena, aquela paz íntima, né? Aquela tranquilidade. E aí está ali, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, porque a paz do mundo é turbulenta e é passageira. Não se turbe o vosso coração, quer dizer, não fica perturbado ali, né? E, principalmente, nem se atemorize, não tenha medo. Faz lembrar aquele finalzinho lá, o versículo 13 daquela epístola de Pedro, né, em que ele comenta lá que se a gente está cuidando do bem, quem é que vai poder nos fazer mal? Faz não. Então, meus amigos, minhas amigas, transmitindo para vocês, para a gente encerrar, uma fala muito atribuída àquele que, no meado da Idade Média, no momento mais horroroso, mais sombrio do cristianismo, aparece, né, e diz assim, Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. E que cada um de nós, meus amigos, minhas amigas, como Francisco, possamos ser instrumentos da paz de Jesus em torno de nós. Muita paz para todos vocês, muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo encontro de estudos.